Hoje eu quero fazer um vídeo mais íntimo, né? Tô aqui numa pegada diferente do que eu tô acostumada, porque eu quero falar sobre um assunto que pode ser um pouco desconfortável pra você. Ele, na verdade, é um pouco desconfortável pra todo mundo. O nosso medo de errar. Então, bora conversar sobre o nosso medo de errar com relação ao dinheiro? Eu sou a Mandiana, aqui a gente vai com relação ao dinheiro. E eu tenho certeza que você já errou com relação ao dinheiro. Mesmo que você seja o pica, a pica das galáxias com relação às questões financeiras, não tem como você não ter errado, porque as possibilidades e as variedades do que a gente pode fazer, elas são gigantescas. Então, eu tenho certeza que no momento você tomou uma decisão que você achava melhor, que naquele momento era de fato a melhor decisão, mas que depois ela não parecia que era tão boa, né? E qual é que é dessa questão? Nós, como seres humanos, a gente vai guardando as nossas vivências. Se a gente pensar ao longo tempo, né, a gente voltar bem longo, assim, voltando lá para os nossos antepassados, lá da caverna, era muito importante que a gente realmente guardasse as coisas que nos faziam mal e que poderiam, naquele momento, ser a nossa causa de nossa morte ou da nossa sobrevivência. E aí a gente cresceu, evoluiu, cresceu é ótimo, né? A gente evoluiu como seres humanos, guardando essas nossas vivências e guardando muito num sentido dual, né? Então, isso é bom, isso é ruim, isso pode, isso não pode, isso vai me fazer bem, isso vai me fazer mal. E ao invés, né, quando a gente pensa racionalmente a respeito, quando a gente traz um pensamento crítico com relação a isso, a gente consegue, né, pensar, não, mas eu aprendi, não, mas naquele momento era tudo o que eu conseguia fazer, eu fiz o melhor que eu pude. Mas, no fundo, fica aquele sentimento de eu deveria ter feito diferente, eu poderia ter seguido outro caminho, eu errei, né? E essa sensação do eu errei, ela é pesada. E muita gente acaba que, porque errou um dia com relação às questões financeiras, acaba não olhando mais para isso. O problema é que quando você não olha mais para isso, você perde a chance, inclusive, de errar. E isso é um problema muito sério. Porque enquanto a gente ainda tá tentando, enquanto a gente ainda tá aberto, há chances da gente acertar. A chance da gente acertar e a chance da gente errar. Agora, quando a gente para, meio que a gente desiste do assunto, com certeza a gente já tá errando. Porque a gente já não tá nem olhando para aquilo, né? Então parece meio piegas, meio óbvio, meio, o que todo mundo diz, mas é verdade. No final das contas, a gente olhar para isso, né, entender, aceitar e ter autocompaixão com os nossos erros é o caminho. Porque se você já errou, eu tenho certeza que você vai errar de novo. Eu vou errar de novo. E assim, como uma boa perfeccionista que sou, eu sei o quanto isso dói, eu sei o quanto isso pode fazer com que a gente trave, com que a gente desvie o olhar, com que a gente procrastine, né? Se você é a pessoa que vai olhar para suas finanças e começa a fazer 1 milhão de coisas e decide que precisa reler o seu diário de 1998, existe uma grande chance de você estar procrastinando e estar procrastinando por vários motivos. E dentre eles, esse medo de errar, esse medo de não fazer o perfeito, né? E isso tem muito a ver com a história pessoal de cada um. Então hoje, nesse vídeo, um pouquinho diferente, eu tô vindo aqui só para trazer essa reflexão de quão importante é a gente se colocar dentro de determinada situação em que a gente se sente desconfortável. E claro, quanto mais desconfortável a gente se sente, é melhor que essa situação ela esteja de alguma maneira sob controle, né, num ambiente mais controlado, e conforme a gente vai se adaptando, se encontrando, resolvendo incômodos, se entendendo, a gente vai se expondo mais, né? Então, a gente vai começar a olhar para dinheiro, não precisa entrar numa renda variável, a gente pode entrar numa renda fixa e tá tudo bem, né? A chance de errar, inclusive, na renda fixa, ela é muito pequena. E você pode errar como numa renda fixa? Eu previ um prazo
que talvez eu não vá conseguir cumprir, essas coisas de prazo a gente tem uma ideia, né? Mas a gente não tem como ter certeza. Eu escolhi um pré-fixado ao invés de um pós-fixado, e aí eu deixei de ganhar alguma coisa, mas aí também é meio visão de mundo, é aquilo que é uma previsão, né? E mesmo que a pessoa seja a melhor pessoa das previsões dos investimentos, acaba sendo do conhecimento que ela tem com relação àquele assunto, claro, não vamos excluir isso, mas acaba também sendo um pouco do que acontece no mundo. A gente não imaginava que ia acontecer uma pandemia. Quem ia prever uma pandemia, né? Ah, Bill Gates previu? De certa forma ele previu, mas ele conseguiu prever quando essa pandemia ia acontecer? Ele não conseguiu, né? Então a gente não tem esse poder. E aí eu vou ficar lá me lamentando porque eu deveria ter escolhido um pré-fixado ao invés de um pós-fixado ou vice-versa, quando na verdade eu fiz, né, o melhor que eu pude e talvez eu tenha aprendido alguma coisa com aquela lição. Mas de novo, esse pensamento, essa reflexão, ela não é uma reflexão automática. Nosso comportamento automático é simplesmente afastar, negar e muitas vezes não querer olhar mais para aquilo. Eu super te entendo. Eu super mesmo te entendo. Mas eu acho que se expor um pouquinho por dia, né? E além disso, antes de mais nada, aceitar as limitações, aceitar que existem as dificuldades, procurar ajuda, uma ajuda psicológica, ou então uma ajuda numa consultoria financeira de alguém que você confia, pode ser fundamental para você nesse momento. Mas não para, né? Vai de pouquinho em pouquinho, mesmo que seus passos sejam bem pequenininhos, porque você ainda tem muito medo. E tá tudo bem ter medo, faz parte do nosso comportamento. Mas não é porque nós temos os nossos vieses, nós temos os nossos condicionamentos e nós temos os nossos traumas que a gente vai fazer com que nós simplesmente aceitemos, né, essas condições e não aprendamos a lidar com elas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo diferentão aqui. Eu adorei, acho que vão vir mais vídeos assim. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou, não esquece de deixar seu comentário, seu like, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima segunda-feira. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau!